vídeo que eu não queria estar gravando aqui pra vocês, mas como vocês me acompanharam durante toda essa trajetória da minha gravidez, né, eu sempre postava tudo pra vocês, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, eu vou contar tudinho o que aconteceu, tá? Pra vocês ficarem sabendo, porque muita gente não entendeu o que aconteceu quando eu fiz um post lá no meu Instagram, e eu vou contar aqui. Hoje já tem mais de 40 dias da minha cirurgia e eu me preparei durante esses 40 dias inteiros para estar gravando aqui para vocês, para contar realmente o que aconteceu. No dia 30 de março, durante todo o dia eu estava me sentindo mais cansada, mais indisposta, e comentei com a minha mãe que estava me sentindo mais cansada e dava para ver também que eu estava assim, bem indisposta. E aí ainda eu fui no supermercado com ela e tudo. E eu achei que eu tava com gases. Só que eu nunca tinha sentido gases na gestação, né? E aí eu comentei com ela, mas acho que eu tô com gases e tal. Ainda tomei o remédio, mas não fez muito efeito, né? Aí chegou a noite, eu deitei pra dormir, mandei uma mensagem pro meu namorado dizendo que tava achando que tava com gases e tal. E ele perguntou se eu queria ir pro hospital, só que como era uma coisa assim insuportável, eu falei, não, vamos esperar mais um pouco. Aí eu tenho um grupo no WhatsApp de grávidas, né? E eu comentei nesse grupo dizendo que tava achando que tava com gases. E uma das participantes do grupo, que também é médica, me perguntou como era essa gás, o que eu tava sentindo. Aí eu falei pra ela que a barriga ficava toda dura e eu não conseguia nem me mexer quando a barriga ficava dura. Aí ela achou que poderia ser contração, não era gases, que ela disse que gases não ficava, a barriga não ficava assim. E aí ela me indicou que seria bom que eu fosse logo pro hospital. Aí eu peguei, mandei uma mensagem pro meu namorado dizendo, melhor a gente ir logo pro hospital e tal, porque pode ser contração. Isso eu tava com 34 semanas de gravidez, já ia, no caso foi na segunda, na quarta ia fazer 35. E aí tá, e ele disse que vinha me buscar, e eu me arrumei rapidinho e peguei a última ultrassom que eu tinha feito, que devia ter uns 10, 15 dias que eu tinha feito desse dia, né? E fui para o hospital. Isso era meia-noite já do dia 30. No caso, já era dia 31. E aí a gente foi para o hospital. Chegando lá, fui atendida pelo médico de plantão. Relatei para ele o que eu estava sentindo. Aí, como eu tinha levado a última ultrassom, ele olhou, né, a ultrassom que estava tudo ok. E falou, não, é melhor esperar a médica, a tua médica, que vai vir no outro dia e vai te avaliar, porque isso aí já é contração e tal. Aí ele disse que ia me internar, tá bom. Só que quando ele me internou, ele, tipo, não pediu pros enfermeiros escutar o coração do bebê, não pediu uma ultrassom pra ver se realmente, né, o que tava acontecendo. Não fez um toque pra ver se eu já tinha dilatado, pra saber se era contração mesmo. Só me aplicou uma medicação pra parar as dores e falou pra mim não ficar passando a mão na barriga, que era pra evitar a contração. E tá bom. Aí dormi lá no hospital, quando foi de manhã cedo, o enfermeiro chegou lá com aquele aparelhozinho que escuta o coração do bebê, né? E aí começou a passar na minha barriga e não tava achando o batimento cardíaco do bebê. E aí nesse momento não passou nada na minha cabeça. Fiquei esperando ele solicitar a ultrassom e tudo, né? Aí o enfermeiro solicitou a ultrassom e a gente foi pra sala da médica pra fazer a ultrassom. Aí tá. Aí a médica começou a fazer a ultrassom e realmente não encontrou batimentos no bebê. Disse que ele já estava sem vida, né? E aí a gente voltou pro quarto e aí ficou passando nada na minha cabeça, tipo, sem acreditar, né, no que tinha acontecido, que ele tava sem batimento, porque já tava muito perto do dia do parto, né. E aí fui avisar minha mãe o que tava acontecendo, fui avisar algumas pessoas. E
e ficamos esperando a médica que ia fazer minha cirurgia, porque ia ser a médica de plantão, porque a minha médica, por conta desse Covid-19, estava afastada do hospital, porque ela é da classe de risco, né? E aí, quem ia fazer a minha cirurgia era a médica obstetra que ia estar de plantão. No dia até então, não conhecia a médica, eu não sabia qual médica era. E isso era de manhã, e a minha cirurgia ficou marcada para 2 horas da tarde. E aí eu já tava assim muito ruim, muito fraca, porque eu não tinha me alimentado, né? Porque não pode comer pra fazer cirurgia. E já tava bem fraca e todo mundo preocupado de fazer logo a cirurgia por conta que não sabia quanto tempo que o bebê já tava sem vida na minha barriga. E aí. E aí, tipo, até então minha ficha não tinha caído naquela hora, né? Fiquei pensando que ele poderia estar com vida quando fizesse a cirurgia. E aí fui levada pro centro cirúrgico e quando cheguei lá pediram pra eu trocar de roupa, né, e tal. E aí fui lá pra sala da cirurgia. Aí ele mandou, o enfermeiro mandou eu deitar lá na maca pra colocar logo um soro glicosado em mim, porque eu já tava muito fraca, né? E aí eu tava agoniada, não sabia o que eu tava sentindo, falei que queria ir no banheiro, eu não sabia se eu queria fazer xixi, se eu queria fazer cocô, eu não sabia. Era uma coisa ruim. E isso era por conta que eu tava sentindo contração ainda, né? E aí a médica chegou e eu falando que queria ir no banheiro, que queria ir no banheiro, e ela dizendo que eu não queria fazer cocô e tudo por conta da contração, eu não sabia o que eu tava sentindo. Mas ela tinha certeza que eu não queria fazer. E eu fiquei aí falando que queria, e ela falou que antes de eu ir, ia ter que fazer o toque em mim, pra ela poder deixar eu ir. Aí ela fez o toque, tava com 2 centímetros de dilatação e o bebê tava bem encaixado. Aí ela deixou eu ir no banheiro, porque a gente tava esperando a médica anestesista, né, que ainda não tinha chegado. E aí eu fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, comecei a vomitar. E realmente, não queria fazer cocô nem nada. E aí voltei lá pro centro cirúrgico, porque quando a gente tá grávida, deitar reto é muito ruim, é muito desconfortante, né? Desconfortável. E aí, com a dor que tava sentindo, eu tava passando mal, agoniada. Aí até que a médica anestesista chegou e aí tudo que eu tava sentindo, quando ela aplicou a anestesia, tudo passou, né? A agonia toda passou. E aí começou a cirurgia. Antes de eu entrar no centro cirúrgico ia dar 2 horas, né? Creio que começou 2 horas da cirurgia, 2 horas da tarde. E aí, tipo, foi super rápido, ela tirou o bebê. A enfermeira me mostrou ele era a coisa mais linda da vida. E realmente tava sem vida, né? E aí, a enfermeira levou ele. E a cirurgia continuou. E foi continuando. E eu não me. Aí que eu vim me dar conta que tava demorando muito depois que ela tinha tirado o bebê. E aí eu vi que tava acontecendo alguma coisa. E aí eu escutei a médica falando que era pra chamar o meu esposo e tal, porque ela queria mostrar pra ele como tava o útero, uma coisa assim, e ela precisava comunicar ele. E aí eu agoniada por conta da anestesia que dá uma tremedeira na gente, me tremendo lá bastante. E aí ele entrou lá na sala da cirurgia e aí ela começou a conversar com ele, dizendo que tava tentando recuperar o útero, que se não conseguisse, se ela poderia tirar e tudo, porque aí mostrou como tava o útero pra ele, só que eu não vi, né? E ele viu lá a situação que tava, ele não pode fazer qualquer coisa pra salvar a vida dela e tal. E aí eu comecei a ficar sufocada também, por conta da anestesia, eu tava agoniada, eu tava me tremendo, agoniada, e ele viu que eu tava passando mal lá. E não ficou muito tempo lá e saiu da sala. E aí até então
a médica disse que ia fazer o possível para conseguir salvar meu útero, né? Porque ele ficou encharcado de sangue, o sangue foi todo para ele por conta da hemorragia, né? Eu creio que é isso não. E aí ela até que conseguiu recuperar meu útero, né? Conseguiu amenizar a situação dele e falou que eu teria que ficar em estado de observação. E aí tá. Aí eu fui, aí ela terminou a cirurgia. E isso, quando ela terminou a cirurgia, era umas 5 horas da tarde. De 2 às 5. Tipo, demorou bastante minha cirurgia. E aí eu fiquei, eles me levaram pra outra salinha, porque eles estavam averiguando minha pressão e me observando, né, se eu ia ter alguma reação. Até então eu não sabia o que realmente tinha acontecido comigo, por que o bebê ficou sem vida, eu não sabia de nada. E aí, depois me levaram lá pro apartamento, né, pra onde eu tava internada. Aí eu fui e voltei pra lá. Aí eu não podia falar ainda, mas aos poucos se juntou uma equipe de médicos para avaliar o meu caso, para saber o que tinha acontecido comigo e solicitaram muitos e muitos exames para saber o que tinha acontecido. E aí passei esse dia no hospital, no outro dia a gente foi começando a saber o que tinha acontecido. No meu caso deu que eu tive pré-eclâmpsia, só que eu não sabia que teve esse alteramento da pressão, porque durante toda a minha gestação sempre foi tudo ok, minha pressão sempre foi boa, todas as ultrassons do bebê sempre estava bem, super saudável, e eu não sabia, mas por conta dessas últimas semanas de gravidez, por conta desse negócio de Covid-19, eu não tinha mais aferido minha pressão, eu não sabia, né, que ela tinha alterado, e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí disse que eu dei pré-eclâmpsia, né? E com isso eu tive um descolamento de placenta, no caso prematuro, DPP, uma coisa assim que fala. E aí, quando a mulher tem um descolamento de placenta, a grande maioria sente uma dor muito grande, sangra bastante, perde líquido e eu não senti nada. Comigo não teve nada, eu não tive sangramento, eu não tive perda de líquido, eu não tive dor, essa dor forte que é pra sentir, eu não tive nada. A única coisa que eu senti foi isso que eu relatei pra vocês, que eu achava que era gases, mas na verdade era uma contração, né? E aí, o sangue que era pra ter saído todo pra fora por conta desse descolamento de placenta foi todo pro meu útero. Gente, e eu tenho uma foto de como o meu útero tava no dia da cirurgia e vocês não têm noção de como ele ficou. Ele ficou preto de tanto sangue que tinha ido pra ele e ele tava muito grande, chato. Tipo assim, era uma coisa feia de ver. E a médica que fez meu parto, a doutora Fabiana, foi extremamente perfeita. Foi Deus que colocou ela naquele dia ali. Eu não a conhecia, eu conheci ela naquele dia e ela simplesmente salvou meu útero, salvou minha vida, né? Eu sou eternamente grata pela vida dela. E aí, eu tive que ficar ainda muitos dias no hospital. Tive que trocar de hospital depois, por conta que tava fazendo exame todo dia e esses exames eram muito caros, né? E aí fui pro hospital público da cidade de gestante, que lá faria todos os exames gratuitos, né? E a minha médica que fez o meu parto estaria de plantão lá e poderia me dar um auxílio maior, porque ela já conhecia o meu caso e tudo direitinho. E aí eu fui pra lá, tive que tomar 2 bolsas de sangue, 2 plasmas, porque eu perdi muito sangue. E passei pela dor do seio ficar cheio de leite, ele pedrou, fiquei com febre, desmaiei. Eu passei muita coisa, gente, mas graças a Deus estou aqui para contar para vocês. E aí uma coisa também que eu queria contar para vocês, que quando eu tava lá na sala de cirurgia, eu pensei para mim mesma que eu não ia mais querer engravidar por tudo que eu tinha passado, né? E aí, como teve todo esse negócio do meu útero, que eu quase perdi ele, aí que se eu tivesse perdido, aí que eu não ia engravidar, né?
E a doutora Fabiana fez tudo para salvar ele. Não tinha como eu não pensar em ter outro filho de novo, né? Então eu orei muito e tudo, pedi para Deus me confortar, como ele vem fazendo até hoje. E esse pensamento saiu da minha cabeça de não tentar ter outro filho, né? E aí eu já penso assim, com certeza, porque só dela ter conseguido recuperar o meu útero foi uma vitória, né? E aí, só que ela disse que eu tenho que esperar um prazo de 2 anos pra tentar engravidar novamente e tudo direitinho. E com isso, eu conheci outra médica que estava no outro dia da minha cirurgia de plantão, que é a doutora Tereza Cristina, que também fez tudo por mim, me auxiliou, foi lá no outro hospital me ver, tipo, sabe, as médicas todas que estavam empenhadas em saber o que tinha acontecido comigo, em saber o meu caso, realmente, o que realmente poderia ter acontecido. E hoje a doutora Tereza Cristina é a minha médica, é a médica que vai me acompanhar durante agora toda essa trajetória, né? Já fui em outra consulta com ela após isso tudo. E aí, ela que agora a gente vai fazer todo um tratamento para quando eu for engravidar novamente, né, ser tudo ok. E eu conheci a doutora Tereza Cristina também pela a pediatra do José Carlos, a pediatra que eu tinha escolhido para ele, que é a doutora Fabrícia Sarmento. Gente, vocês não têm noção, essa mulher é perfeita. Sabe, ela é humana, além de médica. Quando aconteceu tudo, eu mandei uma mensagem para ela, né, contando que eu estava no hospital e que o José Carlos já estava sem vida. E aí, ela foi pra lá. Ela foi pra lá e acompanhou a cirurgia também, porque ela queria saber o que tinha acontecido. As médicas eram colegas dela também. A doutora Tereza Cristina, além de ser amiga dela, foi médica dela também. E aí, tipo, elas todas se empenharam pra me ajudar, pra saber o que tinha acontecido. E aí, eu sou eternamente grata pela vida delas três, né? Doutora Fabrícia, doutora Tereza e doutora Fabiana, que fizeram de tudo por mim. Sou eternamente grata também pela vida do doutor Doraci Júnior, que sempre me acompanhou com todas as ultrassons do meu bebê, sempre me deu total apoio, sempre me explicou cada ultrassom. E no dia da cirurgia, né, no dia de que aconteceu tudo, eu fiz uma postagem no meu Instagram dizendo que o bebê tava sem vida, que tinha ido pro céu e tal, só que eu não expliquei, tô explicando aqui agora pra vocês tudo que aconteceu. E eu recebi inúmeras mensagens das minhas seguidoras, dizendo que não acreditavam no que tinha acontecido, que estavam chorando, que pediram pra Deus me abençoar, me confortar. E naquele momento eu pensei que isso só tinha acontecido comigo no mundo, né? E recebi mensagens de muitas seguidoras minhas dizendo que passaram pela mesma coisa, que era muito difícil, mas que Deus ia confortar meu coração, que Deus sabia realmente de todas as coisas e que não era fácil, que elas estavam ali dispostas a me dar total apoio. E, gente, foram muitas mensagens de muitas mamães de anjinhos também que eu recebi. E aí eu vi que aquilo não tinha acontecido só comigo, né? Porque a gente fica se perguntando por que que aconteceu comigo, por que que eu fui escolhida. Dentre de inúmeras grávidas, por que que tinha que acontecer justamente comigo? A gente se faz muitas perguntas, né? E aí, desde o dia que aconteceu até hoje, eu venho pedindo para Deus me abençoar, me dar força. E tenho certeza que os planos dele realmente é melhor do que o meu, né? Ele sabe de todas as coisas, por mais que o plano dele seja triste, difícil, dolorido, mas a gente tem que ter na mente que ele sabe de tudo e que agora foi triste, que agora foi a dor maior que eu já senti na minha vida, mas que lá na frente eu sei que o propósito dele na minha vida é gigante, eu creio nisso e eu sei que vai dar tudo certo.
Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. Eu tive pré-eclâmpsia, descolamento de placenta. Eu creio que o descolamento de placenta foi um descolamento de placenta lento, né? Que mais ou menos as médicas comentaram isso, porque eu não senti nada. E quando também tem um descolamento de placenta, muitas vezes, mesmo se a mulher tiver ao hospital, muitas vezes não dá tempo de chegar até o centro cirúrgico, o bebê já fica sem vida. E aí, gente, foi uma fatalidade, né? Resumidamente. E foi isso. Pra finalizar, eu quero dizer pra vocês, mamães de anjinhos também, que vocês não desistam, né? De tentar novamente, porque Deus sabe de tudo. Se o plano que a gente tinha não deu certo, é porque não era o plano dele, não era o que ele queria, porque ele sabe o que é melhor pra gente. E eu passei por isso, né? Não, saí da sala de cirurgia não querendo mais nenhum filho, não querendo saber de nada, eu queria passar mais o que eu tinha passado. Mas rapidamente Deus me confortou nessa parte, né? E a nova ideia surgiu na minha mente. Então não desistam, por mais que seja triste, doloroso, Deus sabe de tudo e com certeza Ele só vai te dar forças para que você realmente tente novamente. E não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram pra gente conversar. Se você passou por isso também, eu vou conversar com você, a gente vai se comportar juntos, tá? E é só.